Quer aprender uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento Liferay? Essa ferramenta é o Blade. Ela é essencial e vai te dar autonomia para desenvolver sem IDE. Então fica com a gente que nesse vídeo nós vamos passar os comandos principais do Blade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Guilherme Fury, desenvolvedor Liferay. E hoje nós vamos falar sobre o Blade, uma ferramenta essencial a todo desenvolvedor Liferay. Vamos entender o que é essa ferramenta, tudo que ela consegue fazer e no final nós vamos criar um servidor, criar um módulo e deployar ele e mostrar tudo funcionando do zero. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, primeiramente, o que é o Blade? O Blade é uma ferramenta de linha de comando feita para ajudar o desenvolvedor Liferay em diversas tarefas, tornando-o mais produtivo. Ele foi desenvolvido em Java pela própria Liferay e, para a alegria dos programadores mais curiosos, ele é open source. Então, a gente vai estar deixando o link do GitHub dele aqui na descrição e quem quiser pode estar dando uma olhada lá. Então, o que o Blade consegue fazer para a gente? Então, dentro das tarefas que o Blade consegue executar, então, por exemplo, criar um workspace Liferay, criar módulos, criar temas, criar componentes OSGIs, iniciar e parar servidores, entre outras coisas. Então agora que a gente já entendeu mais ou menos o que o Blade é, o que ele consegue fazer, a primeira coisa é instalar ele. Se você já assistiu algum dos nossos vídeos sobre como configurar um ambiente Liferay, tanto no Linux como no Windows, lá quando a gente fez a instalação da IDE, o Blade já foi instalado junto com ela. Então você pode pular essa parte se quiser. Mas se não for seu caso, aqui a gente vai instalar o Blade sem precisar instalar a IDE. Então para instalar o Blade, a gente vai seguir essa documentação aqui, que eu já estou com ela aberta, que é a mais nova do Liferay Learn, que ensina como instalar o Blade. A gente também vai estar deixando o link dela aí na descrição para quem quiser acompanhar junto. Então como a gente pode ver aqui, a única coisa que a gente precisa ter previamente instalado é uma JDK. Você pode ter ela a partir da versão 8. Aqui a gente vai estar usando a versão 11. Então eu já estou aqui em um terminal Linux com a JDK já instalada. Se eu dar um Java -version aqui, vocês podem ver que eu estou com a JDK 11 e eu basicamente não tenho mais nada aqui nesse Linux. E se a gente fizer um teste aqui, dar um Blade version, por exemplo, vai ver que o Blade ainda não está instalado. Então vamos voltar lá na nossa documentação, pegar esse comando aqui, o cur. Esse comando aqui ele funciona tanto no Linux como no Mac. E eu acho que também funciona no Windows. Então vamos rodar ele. Ele vai baixar aqui. Esperar um pouco. Então, beleza. Vamos ver se funcionou. Vamos dar um Blade version. Vocês vão ver que ainda não funcionou como a gente esperava. Por quê? Uma coisa que a gente ainda não fez foi botar o binário no path do nosso Linux, para ter esse comando disponível globalmente. Mas se a gente passar o path inteiro, que ele mostrou aqui, onde foi instalado, vocês vão ver que assim já está funcionando. Mas a gente quer que funcione passando só o Blade, né? Então, para isso, a gente vai ter que adicionar o nosso binário no path. Então, a gente tem que adicionar esse nosso binário no arquivo .bashrc, que fica na nossa home. Então, eu vou abrir ele aqui usando o vim. E lá na última linha dele, eu vou adicionar um export path igual ao path, /. E aqui, você tem que passar onde você instalou a JPM. No meu caso, foi no root. O que você tem que passar aqui depois dos dois pontos é o path que apareceu lá depois que você instalou o Blade. Então não precisa ficar assustado se o seu for diferente do meu. Você tem que passar aquele path lá, tirando o /blade do final. E se o seu arquivo .bashrc também for diferente do meu, não precisa se preocupar. É só porque eu estou num Linux aqui que está basicamente zerado. Você só precisa adicionar essa linha lá no final, independente do que tiver antes. Então vou salvar aqui. Então vamos testar agora já usar o Blade sem passar o path inteiro. E beleza, já aparece a nossa versão. Se para você ainda não apareceu, não funcionou direito, você precisa reiniciar o seu terminal para pegar a atualização. Ou então você pode dar um ponto e passar o caminho do bashrc. Uma coisa que é importante é que na maioria das vezes o bashrc vai estar na sua home. Então a gente pode usar o til. O til significa home e depois bashrc. E o nome dele tem um ponto mesmo, já que ele é um arquivo escondido. Então a gente vai rodar isso daqui que teoricamente ele atualiza o bashrc. Agora se a gente dá um blade version, a gente já pode ver que agora o nosso Blade está funcionando globalmente. Agora que a gente tem um Blade configurado, a gente pode rodar o comando Blade para ver quais comandos eles têm. Vou passar aqui por alguns comandos mais importantes. Ele tem um Blade init,
que inicializa um Life Workspace. Ele tem um Blade Samples, ele gera um código pronto de alguma aplicação e você pode usar ele para consulta. Tem o Blade SH, que você consegue rodar comando Google Shell e ver o resultado dele. E tem o Blade Update, que atualiza para a última versão, e o Blade Version, que mostra a versão dele. Uma coisa importante aqui é que ele ainda não está mostrando todos os comandos do Blade. Para ele mostrar todos os comandos, você tem que estar dentro de um Workspace Life. Agora que a gente já tem um Blade instalado, vamos ver ele na prática. Então a gente vai criar um Workspace Life, vai criar um módulo, baixar um servidor, startar o servidor e deployar o nosso módulo. Então para começar, vamos rodar o Blade init, passando o nome do nosso workspace, que vai ser Simplify Workspace. Aqui ele reclama que falta um parâmetro "-v", e te dá as opções de escolher esse parâmetro. Esse parâmetro é para mostrar a versão. E aqui ele te mostra as últimas versões das Major Version do Liferay. Uma coisa importante aqui também é que o DXP são das versões Enterprise, Portal das versões Community e o Commerce da versão E-Commerce. Você pode escrever aqui também More para ele aparecer todas as versões. Aqui a gente vai usar a 95, Portal 7.4 já é 19. Então vou escrever aqui 95 e ele já vai ter criado aqui a nossa pasta do Simplify Workspace. Vou entrar nela, vou rodar de novo aquele só o Blade, para a gente ver que agora já tem mais comandos aqui. Vou passar de novo por alguns importantes. Agora a gente tem o Blade Create, que é usado para criar um módulo Liferay, o Blade Deploy, para deployar um módulo, o Blade GW, que roda uma task Gradle, e tem esses 4 comandos de servidor: init, run, start, stop, servem para gerenciar o seu servidor, iniciar e parar. Então a próxima coisa que a gente vai fazer agora é criar o nosso módulo. Para isso a gente vai usar o Blade Create. O Blade Create acontece mais ou menos da mesma coisa, ele tem alguns parâmetros obrigatórios que se você não passa, ele te dá as opções para escolher. Então o primeiro deles é o "-t", de template, e é para você escolher o template do seu módulo. Tem vários disponíveis, aqui a gente vai selecionar o MVC Portlet, que é o 9. Depois vamos passar o nome dele, vai ser Simplify Portlet. Ele também tem um outro parâmetro legal, que é o "-p", de package, que você pode passar o nome do package do seu módulo. Então a gente pode ver aqui que ele criou o nosso Simplify Portlet na pasta Modules. Então se a gente dá um ls na pasta Modules, vai ver que agora a gente tem o nosso Simplify Portlet. Beleza, agora nós vamos fazer o download do nosso servidor. Para isso a gente vai usar o Blade Server init. Ele vai fazer o download do nosso Tomcat na pasta Bundles. Então vou rodar ele. Ele vai demorar um pouquinho, já que o servidor é um pouco mais pesado, então vamos esperar. Então aqui deu um erro, que vale até a pena falar sobre ele. Ele pode ser um pouco obscuro de como resolver. Quando ele der esse erro de Verify Bundle, esse erro ocorreu aqui comigo porque antes da gravação começar, eu tinha botado para fazer o download desse bundle, mas parei no meio. E o Liferay, ele meio que cacheia o seu bundle na pasta .liferay lá na sua home. Então ele está tentando pegar o cache desse meu bundle, só que como eu parei no meio do download, ele está meio que quebrado. Então eu tenho que ir lá na pasta .liferay na minha home, entrar na Bundles, ver qual é o meu bundle que está com problema, apagar ele e baixar de novo. Então, se eu der um ls aqui na minha home, você vai ver que eu tenho a pasta .liferay. Vamos ver o que tem nela. Dentro dela tem a pasta Bundles e dentro da minha pasta Bundles tem esse meu bundle que eu tentei baixar, mas parei no meio. Então eu tenho que apagar ele. Aqui eu vou apagar direto a pasta toda, mas se você tiver vários, você pode só apagar o que está dando problema. Então agora vamos rodar de novo o server init, não devemos ter problemas. Lembrando que se você não teve esse erro, pode ficar tranquilo, que como eu falei, só ocorre se você parou ou teve algum problema de internet no meio de um download. Então finalmente, depois de 18 minutos fazendo o download do nosso bundle, a gente pode dar um ls-la, que a gente já está aqui no Workspace, e você pode ver que agora a gente tem a pasta Bundles. Na pasta Bundles, a gente vai ter aqui o nosso Tomcat, que vai ser o nosso servidor de aplicação. Então, agora para startar o nosso servidor, existem duas opções. Existe o Blade Server Run e o Blade Server Start. A diferença entre eles é que o Blade Server Run fica acoplado ao terminal. Então, se você fecha o terminal, ele mata o servidor. Já o Blade Server Start, ele é desacoplado. Vamos rodar ele.
E você pode, ele até te dá o comando aqui, se você quiser ver o log do servidor. Então vamos usar esse comando aqui. Pode ver que ele dá um tail, né? Então ele fica esperando entradas. Então quando aparece essa última mensagem aqui, falando quantos milissegundos demorou para o servidor startar, quer dizer que ele terminou de startar. Agora, sair aqui do visualizador do log e vou deployar o nosso módulo. Mas antes, eu vou usar um comando do Google Shell para ver quais bundles eu tenho no meu servidor. Então, por enquanto, eu tenho esses daqui, que são os que já vêm com a própria Life. Agora eu vou deployar o meu novo. Beleza, terminamos de deployar aqui. Vale a pena falar que a gente rodou o deploy na nossa raiz do workspace. Então, esse deploy vai deployar todos os módulos que estão na pasta modules. Se você quiser deployar só um, você tem que entrar na pasta do módulo e deployar ele. Vamos dar de novo então um Blade SHLB. E agora a gente já pode ver que adicionou um último lá embaixo, o nosso Simplify Portlet. Então quer dizer que ele deployou com sucesso. Se a gente rodar também o comando para ver o log do servidor, a gente pode ver que nas últimas linhas aqui, ele deu um started no Simplify Portlet. Então, tá tudo ok mesmo. Já que já fizemos tudo, agora eu posso dar um Blade Server Stop para parar o meu servidor. Quando o comando termina, quer dizer que o servidor já foi stopado. Então esse foi o vídeo de como utilizar o Blade. Você viu que depois que a gente instala ele, a gente já consegue executar várias tarefas essenciais, utilizando só ele, sem precisar de IDE nem nada. A gente criou um workspace, criou módulo, deployou módulo, startou e parou o servidor, e você consegue fazer ainda muitas outras coisas. Ele acaba que é mais utilizado por desenvolvedores front-end, já que se você combinar ele com, por exemplo, um VS Code, você já consegue tudo que você precisa para desenvolver em Life front-end. Já os de back-end podem sentir falta do modo debug de uma IDE. Mas isso não quer dizer que os desenvolvedores back-end não usam o Blade. Eu mesmo uso ele todo dia, e acho bem mais simples do que ficar rodando comandos pela IDE, sem contar que você consegue controlar ali o ciclo de vida de algum módulo SCGI, ou até mesmo rodar um comando Google Shell. Então se você gostou do vídeo, conseguiu fazer tudo certinho, gostou do Blade, lembre de deixar o like, se inscrever no canal. Nós temos vários vídeos falando de Life. Sai um vídeo novo toda quinta às 18 horas. E a gente também está lá no Instagram, no @simplify.life, trazendo conteúdo bem legal. E se você encontrou algum problema, não conseguiu de jeito nenhum fazer funcionar, pode deixar um comentário aí que a gente vai tentar te ajudar também. Então obrigado e até a próxima.